Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico, de estatística, e na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre equação exponencial, é o estudo do exponencial. Então, para você que vai prestar aí concurso público, que é cobrado no edital, o estudo sobre equação exponencial. Então, na aula de hoje, nós vamos falar especialmente para você. É um tema relativamente simples, exige alguns pré-requisitos. A gente vai estar dando destaque a alguns requisitos básicos e, obviamente, que se você não tiver essa base, a gente vai estar recomendando para você pegar um reforçozinho nesse assunto, porque senão fica comprometido o teu conhecimento. Tranquilo, galera? Vem comigo, então. Vamos dar o pontapé inicial aí ao estudo do exponencial. Galera, o que é isso, professor? O que é esse tal do exponencial? Quando a gente fala em exponencial, nós temos a parte da função e temos a parte da equação. Na aula de hoje, nós vamos focar principalmente a equação do tipo exponencial, ok? Vamos dar alguns conceitos aí iniciais sobre o que é a equação do tipo exponencial. Vamos fazer alguns exemplos e, obviamente, resolver aí uma bateria de exercícios das mais variadas bancas, exercícios que já foram cobrados aí em concursos anteriores. Tranquilo? Então, para você que está aí, vem comigo. Vamos que vamos, galera. Equação exponencial. Professor, o que é isso? Galera, equação exponencial, nós vamos defini-la da seguinte forma. Primeiro, definir o que é a equação, depois dizer o porquê do exponencial. Nós sabemos que equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. Agora, isso é equação. Quando essa variável está no expoente, aí a equação passa a ser do tipo exponencial. Entenderam aí? Então, a equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. E se essa variável estiver presente no expoente, então a equação passa a ser chamada do tipo exponencial. Beleza? Isso que é uma equação exponencial. Vamos mostrar aqui alguns exemplos da equação exponencial. Então, em outras palavras, seria toda a equação na qual a incógnita aparece no expoente. Exemplos de equação exponencial. Eu tenho aqui, 2 elevado a x igual a 16, é um exemplo. 3 vezes 2 elevado a x menos 2 igual a 48, é outro exemplo. Eu tenho 3 elevado a x menos 1 mais 3 elevado a x mais 1 igual a 90, e é um outro modelo de equação exponencial. Então, aqui são alguns modelos da equação do tipo exponencial. Bom, como que a gente vai fazer? Como que vai ser o procedimento, professor, para nós resolvermos uma equação exponencial? Então, fique ligado que nós vamos fazer aqui o beabá da resolução. Eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como que se resolve uma equação do tipo exponencial. Peço paciência para você que, de repente, está no grau de maturidade maior de conhecimento, porque a gente tem que falar uma linguagem que todos entendam, ok? Para isso, eu vou me deter a certas informações básicas que são necessárias para compreender bem a resolução. Bom, para termos uma equação, nós devemos ter uma igualdade, ok? Então, e para ser equação exponencial, nós devemos ter uma igualdade que tenha uma variável e, normalmente, a letra x, né? Geralmente vai ser a letra x, mas diga-se de passagem, pode ser qualquer letra do alfabeto, colocada no expoente, como uma potência. E para nós resolvermos, nós vamos utilizar de alguns métodos que se valem principalmente das propriedades da potenciação.
Então, esse é o pré-requisito que eu havia comentado no início da aula. É muito importante, não só muito, mas muito importante, galera, que você, antes do estudo da equação exponencial, tenha pelo menos aquelas noções básicas das propriedades da potência e da radiciação. Então, se por acaso você não tem ainda esse conhecimento, recomendo você assistir às aulas de potenciação e radiciação. Eu não sei se elas fazem parte do seu pacote. Se não, você pode estar entrando em contato com o pessoal do marketing e verificando a possibilidade de você adquirir essa aula para que você tenha essa base. Sem essa base, professor, vai ser difícil? Galera, vai. É um assunto, digamos assim, um tanto preocupante, porque ele tem um grau de dificuldade relativo. E se você não tiver essa base, acaba sendo mais difícil. Então, eu te peço, se você tiver essa dificuldade, entre em contato com o pessoal do marketing, que eles vão ver aí a disponibilização dessas aulas para vocês aí. Tranquilo? Então, vem comigo. Galera, como que vai ser então o nosso trabalho? Vamos pegar aqui uma situação. Eu tenho 2 elevado a 3x menos 10 igual a 2 elevado a 35. Primeiro, vamos entender o que é resolver uma equação. É importante a gente entender que resolver uma equação é encontrar o valor da variável que satisfaz essa equação. Então, resolver essa equação exponencial é encontrar qual deve ser o valor da variável, que é a letra x, que vai fazer com que essa igualdade seja verdadeira. Beleza? Para isso, nós vamos nos valer de alguns métodos, de algumas dinâmicas. Veja bem, primeiro, para resolver uma equação exponencial, eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. Nós sabemos que numa potência, eu tenho, por exemplo, a elevado a x igual a b. Isso aqui é a representação de uma potência. Numa potência, eu tenho base, eu tenho o expoente e eu tenho o resultado, que é a potência, ok? Bom, a base, que no caso aqui está representado pela letra A, tem que ser a mesma de ambos os lados da igualdade. Se eu não tiver a mesma base, eu não vou ter como resolver a minha equação exponencial. Então, a primeira coisa que nós temos que procurar é fazer com que as bases sejam iguais. Como eu já tenho a base 2 do lado de cá e a base 2 do lado de lá, eu não preciso preocupar. Observe que as bases são iguais. Se elas são iguais, eu posso simplificar de forma direta. São iguais, de boa. Vou simplificar esse 2 com esse 2. E aí, professor, e o restante, o que eu faço? Os expoentes, eu vou igualar os expoentes. Sempre que eu tiver a mesma base de ambos os lados, eu simplifico as bases e faço a igualdade dos expoentes. Então, vai ficar assim, ó. Eliminei, beleza? Agora, eu vou pegar esse expoente igual a esse outro expoente. Então, vai ficar 3x menos 10 igual a 35. Daqui para frente, galera, qual é o processo? Eu tenho uma equação do primeiro grau simples. E para resolver uma equação, a gente isola a variável, passando para o outro membro os termos que não contêm a variável, e aí a gente encontra o valor dessa variável. Lembrando que todas as vezes que eu tiver a necessidade de trocar um valor de um lado para o outro da igualdade, nós temos que respeitar todas aquelas regras de resolução de uma equação. Trocou de lado, troca o sinal, está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. Estão ligados nisso daí? Lembraram? Beleza. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Esse menos 10 eu vou passar ele para o outro lado. Então, ele troca de lado, troca o sinal. Menos 10 vai para lá, mais 10. Quanto que é 35 mais 10, galera? 35 mais 10 são 45, então está aqui. Agora, o que eu faço com esse 3? Quando eu tenho um valor que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, isso mesmo. Então, o 45 vai ser dividido pelo 3. Eu vou ter que x igual a 45 sobre 3, e a gente sabe que essa divisão, 45 dividido por 3, 15. Pronto. Qual é o valor
que a variável deve assumir para que aquela equação exponencial seja verdadeira? X tem que ser igual a 15. Pronto, esse é o conjunto solução ou conjunto verdade. Beleza? Compreenderam esse processo inicial? Bom, professor, esse aí estava mole. Estava mole por quê? Porque eu já tinha a mesma base de ambos os lados. Quando eu não tenho a mesma base de ambos os lados, o processo fica um pouco mais complexo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha só, você que está estudando para o concurso aí do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma grande oportunidade para quem almeja, para quem deseja o seu tão sonhado cargo público. Nós aqui do Lá Concurso preparamos de novo. Olá, meus amigos, minhas amigas, você aí que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós aqui do Lá Concurso vamos ajudar na sua caminhada. Nós preparamos um super curso online, 100% online, um curso muito competitivo, com professores top de linha, como você assistiu essa pequena aula aí, a pequena demonstração da aula do professor. Olha só, nosso curso super competitivo 2017, atenção, custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, ok? 10 mensalidades de R$ 25,00. Hoje, nós temos mais de 200 horas de videoaulas para você. Que eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso personal coach, você vai chegar lá e conte conosco. Forte abraço, fica com Deus e espero vocês aqui no LAC Concurso. Tchau, tchau. Clique lá.